Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Todos os dias trazendo notícias para vocês dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos trazer notícias do VRTA11, né? Um fundo aí de papel principalmente, né? A cota dele nessa sexta-feira está R$ 87,16, tem distribuído um dividendo nos últimos 12 meses de 11,67, o seu preço sobre o valor patrimonial 0,93, tem uma liquidez de 1,7 milhões e uma valorização de 14,79%, o que é uma excelente valorização. Por quê? Porque ele não é um fundo de Selic, ele não é um fundo de CDI, ele é um fundo principalmente de IPCA. Então você tem um fundo de IPCA que se valorizou no período em que a Selic estava muito alta, 13,75, isso é um dado interessante. Ou seja, significa que muita gente já se posicionou nele, né? Principalmente porque levar em consideração que a Selic vai cair, né? E os fundos que vão ser beneficiados principalmente serão os fundos de IPCA, embora nós estejamos no período de deflação e os fundos de IPCA têm sofrido, né? Por exemplo, o VRTA ele distribui muito mais do que 13, 14, mas está baixo, né? Por causa do período de deflação, né? Se nós olharmos os últimos 6 meses, né? Ele está andando de lado, né? Naturalmente. Se olharmos os últimos um ano, ele apresentou uma subida, né? Principalmente diante da notícia de início de queda da Selic, que segue caindo. E nós temos aqui os últimos 5 anos, né? Que ele sofreu muito diante da queda da Selic, né? Ele vem aí se recuperando ao longo do tempo, né? Porque ele é um fundo principalmente de papel, né? A sua taxa de administração é de 1%, tem um bom número de cotistas, 125 mil. Estes cotistas concentram 15 milhões e meio de cotas, né? O seu valor patrimonial R$ 93,19, um bom patrimônio, 1,45 bilhão, e o seu último rendimento foi de 70 centavos, né? Evidentemente, como ele é um fundo bem antigo, ele tem uma boa rentabilidade. Só a rentabilidade real que está baixa por causa da Selic alta e o período de deflação. Mas assim que a Selic começar a despencar, né, bater a casa dos 9, né, que é a esperança que tem no próximo ano chegue na casa de 9, a tendência é os fundos indexados ao IPCA começarem a disparar. Evidentemente vai perder para o CDI, né? Evidentemente perde até para os IPCA, porque ele tem dentro da carteira, tem fundo imobiliário, evidentemente vai perder para todos os outros indicadores, né? Porque ele tem dois fatores aí pressionando a sua queda. A própria alta taxa Selic, né? Que está alto no mundo, e o período de deflação, né? Se nós olharmos nos últimos 5 anos, a gente vai perceber que ele tem um dividendo atual de 11,67, mas em período de inflação alta, né, ele consegue bater aí 14,17, né? Então, como ele é um fundo essencialmente de IPCA, quanto mais inflação, mais ele cresce, né? Se nós olharmos agora com relação ao dividendo, né, você que compra este fundo imobiliário até o dia 30 de novembro, agora no dia 15, que foi hoje, você recebeu 70 centavos, certo? Então, eu queria ir lá para a carteira, né? Como vocês podem observar, 83,5% da carteira é de IPCA, ou seja, muita gente já considerando que a Selic ela vai caindo gradualmente até o final de 2024,
Quando isso acontece, a tendência é o IPCA começar a subir, ou seja, a inflação começar a rolar solta. Então, muita gente já se posicionou nesse fundo esperando a subida da inflação. E este fundo tem 83,5% só indexado a IPCA, fora 1,8% de GPM e somente 1,1% de CDI. Então, ele é um fundo interessante para ter na carteira, porque ele tem características só, principalmente de IPCA. Né? Os fundos que tiveram bom rendimento, KNSC, por exemplo, ele é um fundo característico, né, de CDI, por isso que ele entregou tanto. MXRF11 tinha uma boa carteira de CDI, tinha uma boa porcentagem de IPCA, mas agora a nova carteira tem CDI, tem IPCA, mas com taxas bem mais altas, né? Ou seja, as taxas bem mais arriscadas. É bom ficar de olho no MXRF11, que nessa nova emissão os papéis dele vieram com a taxa um pouco mais alta, certo? Do ponto de vista de CRI, ou seja, a parte de papel 81%, tem 6,5% de caixa e tem 12,6% de fundo imobiliário. Né? Então, ele é um fundo não somente de papel, mas que investe em cotas de outros fundos, certo? Eu queria também trazer uma informação que está sempre presente nos relatórios, mas muita gente não sabe interpretar. É a sensibilidade do dividendo. Por exemplo, atualmente a cota dele, se você observar, vai estar 87,16. Então, se eu olhar aqui 87,16, se eu comprar agora essa cota, eu vou estar comprando uma carteira de IPCA mais 8,65, né? E se eu esperar ele começar a se valorizar para comprar, por exemplo, ao invés de comprar R$ 87,16, eu comprar ele no preço de R$ 91. Então é como se eu estivesse comprando uma carteira de IPCA mais 7,35. Por isso que fundo de papel você não pode comprar ele acima de 1, porque quanto mais caro você comprar, esse seu indexador, né, ele pode ser mais baixo ou ele pode ser mais alto, né? Então aqui, ó, quem está comprando agora R$ 87,16 está comprando uma carteira de IPCA mais 8,67. Se ele seguir caindo, então você vai comprar uma carteira de IPCA mais 9,2, ou seja, alto, né? Um valor bem alto, né? Que é para vocês começarem a saber interpretar o que está presente aqui. Por isso que o objetivo comprar fundo de papel é principalmente quando ele está baixo, né? Se nós formos para a carteira, né? A carteira é essencialmente de IPCA, IPCA 9, IPCA 6, IPCA 5, 4, 10, 9, 5. Evidentemente que esses IPCA 10 são bem mais arriscados, né? Mas como nós podemos observar, a carteira tenta manter menos do que 5% depositado em empréstimos para cada um dos devedores, né? E alguns tipos de emissões, né, de CRI aqui é em torno de 2,6, né, e 1,8, ou seja, é uma carteira extremamente pulverizada para não ter sustos ao longo da caminhada. Então, uma carteira essencialmente de IPCA e IGPM, né? As taxas variam desde 4% até 10%, sendo que você tem, o fundo evita concentrações, né? Concentrações acima de 5, ou seja, boa parte da carteira ela é pulverizada menor do que 2%, né? Os empréstimos que ela acaba fazendo. A não ser esse Habita Sect, que é um que pega muitos CRIs, né? Que aí ele tem uma porcentagem aí chegando a quase 10% do fundo, né? Temos aqui de novo, então tem uma boa exposição a Bitasec. Então, você que comprar este fundo, é bom ficar de olho na exposição ao Habitasect, né? Ou seja, acompanhar o que está acontecendo com a Habitasect.
Do ponto de vista de fundos imobiliários, né, alguns desses eles estão disponíveis para a gente investir, né, o investidor geral, e outros não, né? A LZM11, né, ele possui cotas, né, 534 mil cotas, né? O Game 11, o EC 11, RBRY, CCRF 11, MOC 11, VGHF, né? Um muito famoso e tem uma boa exposição também, e o SNME, que é o da Suno, né? Também é um outro fundo imobiliário, né? Então ele tem aí uma exposição em fundo de 186 milhões, né? Sendo que o fundo que concentra a maior porcentagem aí, né, que tem que ficar de olho, é o ALZM, né, que você precisa ficar de olho porque o valor investido é alto, né? 45 milhões e 201.788. Então é interessante também você acompanhar a saúde destes fundos, certo? Então hoje nossa dica de hoje, né, foi justamente o VRTA11, né? Este fundo imobiliário, para você ficar de olho aí se faz sentido ou não na sua carteira, porque é interessante, mesmo em período de queda, né, da Selic, ter um fundo de Selic, porque Selic caiu, mas o dia vai subir, ter um fundo meio a meio, metade Selic, metade IPCA, e ter um fundo IPCA, né, que assim você consegue ganhar em todos os cenários. Cenário de Selic alta, cenário de IPCA alto e cenário de transições, certo? Então, essa é a nossa dica de hoje, né? Segue, curte, comenta, compartilha o nosso canal, manda aí para alguém que você conhece, para a nossa comunidade seguir crescendo todos os dias, trazendo notícia dos fundos imobiliários. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.